Antes de começar esse episódio incrível, eu já gravei, eu sei que é incrível, eu preciso dar um recado. Estão abertas as inscrições para a primeira turma de pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia com o Rodrigo Silva. Nessa pós-graduação inédita que eu farei, o Rodrigo Silva vai guiar você na descoberta dos mistérios e ensinamentos da Bíblia. Ele vai usar ferramentas como a arqueologia e a historiografia. Assim você vai aprender a interpretar os textos sagrados no contexto histórico e cultural que eles foram escritos. E você vai receber vários bônus, tá? Primeiro, você vai receber a assinatura completa da plataforma de conteúdo Bíblia comentada por 12 meses. Segundo, você vai fazer parte de um grupo de Telegram para os nossos alunos se conhecerem. Em terceiro, o aluno que mais contribuir com as discussões no grupo de Telegram vai ganhar uma viagem de graça para Israel junto com o Rodrigo Silva. Então, se empenha lá. Tá? E o melhor de tudo, a gente tem um desconto que pode chegar em até 57%, que é exclusivo para o lançamento dessa primeira turma. E só quem se inscrever ainda nessa turma tem esse desconto e ele não vai mais acontecer, tá bom? Link tá na descrição, QR Code está na tela. Espero que você faça parte dessa turma e também espero que você aproveite. Tá começando o PrimoCast, o podcast oficial do Grupo Primo. No programa de hoje a gente convidou uma pessoa especial para falar sobre um tema que também é especial. E eu convido você também para participar desse programa, para embarcar conosco numa reflexão profunda sobre uma grande parábola. A parábola do filho pródigo. Ela foi registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Essa parábola ela fala sobre muita coisa. Você diria, Jackson, que essa parábola ela poderá nos ensinar sobre família, sobre negócios, sobre dinheiro, sobre Deus, sobre muitas áreas diferentes, ou você acha que ela foca em uma área? Não, ela é abrangente, né? É um rio de vários braços. Uhum. Porque primeiro a Bíblia começa falando que era um pai que tem 2 filhos. Uhum. Então, na verdade, o privilégio não é o pai que tem 2 filhos, mas é os mesmos filhos que têm o mesmo pai. São 2 irmãos que têm o mesmo pai. Porque, primo, quando Jesus veio à Terra, ele não veio restaurar a paternidade, ele veio restaurar a filiação, né? Uhum. Porque Deus nunca deixou de ser pai, foi nós que deixamos de ser filhos. Uhum. Então, assim, ela vai falar sobre a questão da administração, ela vai falar sobre a questão do governo, ela vai falar sobre a questão do direcionamento. Por quê? Qual foi a ideia da parábola? Ele queria a herança, mas ele não queria a riqueza, ele queria independência. Só que uma independência sem maturidade é falência. Ele queria independência, mas não tinha maturidade para aquilo. Então, na verdade, porque ele não queria o dinheiro. Ele queria a consequência do dinheiro, mas a consequência do dinheiro sem a responsabilidade de construir o patrimônio o faz perder o que ele mesmo nunca construiu, né? Uau. Olha só. Bom, olha, você pode imaginar que se você ficar uma hora aqui com a gente, talvez a sua vida mude. Uau. E a gente vai falar então sobre essa parábola com o Jackson Marques. É uma das pessoas que eu mais admiro. Ele é um pregador do evangelho por todo mundo, casado com a Keila, papai do Joseph. Eu tenho um pedido para você antes de começar. Clica no botão de like, compartilha esse podcast com as pessoas. Não sei se está vendo no carro agora ou se você está vendo no YouTube, mas compartilhe com as pessoas. Vai ser muito especial. E antes de a gente começar a refletir, eu vou ler rapidamente a parábola para você que eventualmente nunca ouviu essa parábola, ok? E aí, terminando aqui, começo a minha resenha com Jackson. Então começa aqui em Lucas 15, 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então tinha uma pessoa pedindo a herança antecipada e o pai repartiu essa propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele gastou tudo ou perdeu tudo e estava ali comendo a comida que os porcos comiam. E aí, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti.
não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. E estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E aí disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tem é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Uau. Esse é o encerramento da parábola. E ela, Jackson, para jogar para você então, para você trazer essas reflexões, ela é uma parábola muito provocativa, né? Porque se você olha, você tende a, quando você ouve uma história dessa no dia a dia, você tende a ter raiva desse filho que pegou a herança, foi para a cidade, e aí gastou tudo, perdeu tudo, e geralmente a gente fala coisa tipo, olha só, viu, se deu mal, se lascou, quis fazer isso, fez besteira, agora vai pagar pelo erro que você cometeu. A tendência natural é geralmente as pessoas olharem para alguém que fez isso e quase que desejar o mal dela. Só que quando ela volta, o irmão, ele tem essa reação. Ele fala assim, pô, mas olha a cagada que ele fez. E aí ele reclama com o pai, porque o pai ele pega e assa um novilho mais gordo, ou seja, faz um churrasco ali para receber, ele dá uma festa. E aí o irmão fica com uma espécie de um ciúmes e diz, caramba, eu nunca fiz besteira e nunca ganhei esse prêmio. Por que ele que fez besteira tá ganhando? E aí ele se sente, talvez, de alguma forma, injustiçado. Que é um pouco de como as pessoas se sentem quando elas olham pro lado e vê alguém, não é? Ganhando por algo, mesmo que eventualmente tenha feito menos esforço ou mais besteira que você. Então, às vezes a nossa vida tá boa, a gente olha pro lado e parece que a nossa vida tá ruim quando a gente vê que alguém tá estando melhor do que a gente, né? O que você reflete de mensagem principal dessa parábola? Então, quando você fala em questão do irmão, que é o final dela, né? Uhum. Ele faz uma comparação. Uhum. E a comparação é a matemática de um frustrado. Por quê? Se você quer parar, é só comparar, né? Quem compara não equipara. Toda comparação é a matemática de um frustrado. Então, assim, primeiro ele começa falando da paternidade. Os dois irmãos que têm o mesmo pai. E aí, o filho mais novo pede a herança. Porque ele, igual eu te falei, ele não estava querendo a riqueza. Ele já era rico. O que ele queria era independência. Eu quero ter essa herança para eu poder administrar sozinho. Só que toda bênção sem uma maturidade te leva a um lugar de perdição. Porque às vezes a herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. E é trágico porque Deus prepara a vaga para você e depois ele prepara você para a vaga. Uau. Às vezes a vaga está pronta, mas nós não estamos preparados. A preparação vem antes da apresentação. Quem mal se prepara, mal se apresenta. Sabe o que eu acho top na vida de Jesus? João Batista também, né? João Batista se preparou 30 anos para pregar 6 meses. Hoje as pessoas querem se preparar 6 meses para querer pregar 30 anos. Olha. Então o nível da sua preparação tem a ver com a sua apresentação. Aí ele chega pro pai e fala assim, eu tenho acesso ao pai? E fala, eu quero a herança. Engraçado, o que aproximou ele do pai? Foi a herança. E o que fez ele afastar do pai? A herança. Então qualquer bênção que te afasta da paternidade é uma maldição. Caramba. Tudo que você recebe do pai que te afasta dele, então não foi ele que te deu. Porque tudo que Deus coloca pra você não é pra te dividir, é pra te completar. Sabe, a ideia não é fazer você se achar. A ideia é fazer você se encontrar. Quem se acha já se perdeu e quem se encontra por Deus foi achado. Ele pediu a herança que estava pronta pra ele, mas ele não estava pronto pra ela. Quando ele recebeu a herança, a primeira coisa que ele fez foi ir embora.
se afastou do pai. Ou seja, ele tinha herança, mas agora ele tá perdendo uma coisa, que é o legado. Que são duas coisas que só o pai pode dar. Por quê, negro? Você só recebe herança depois que alguém morre, mano. Quem recebe herança com alguém vivo? Então, quando ele recebeu a herança, a primeira coisa que ele estava declarando, o pai morreu aí. Só que, na verdade, quem estava morto era ele. Então, quando ele pega a herança, que ele sai de casa, ele se afasta da paternidade. Por que ele não consegue administrar? Porque falta preparo? Também. Só que tem coisas que você só vai aprender a administrar quando o pai te orientar. Você sabe algumas coisas, mas tem coisas que é só o conselho do pai. Então, sobre a questão da direção, que acho importante falar, a questão não é você ter pressa. A questão é você ter direcionamento. É melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. Entende? Quem conhece o caminho não precisa correr. Tá correndo para quê? Quando Deus mandou Noé fazer a arca, negro, Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para ele fazer volante. É Deus dizendo, Noé, quem constrói é você, mas quem dirige? Ele pegou a herança e foi embora. Cara, você tá falando sobre a pressa. Eu ouvi um dia desses na internet, alguém falando, né? Se alguém souber o nome, comenta aí. Eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, ó. A pressa é inimiga de quem? Perfeição. Da perfeição. E a perfeição é Deus. Uau. Mas se a perfeição é Deus, quem é a pressa? É o diabo. Uau. Não é? Só que a pressa é o quê? A pressa é a representação da antecipação, como você acabou de mencionar. Uau. Então, quando você quer antecipar algo, você está trabalhando para quem? Para a oposição de Deus. Então, quando você pega herança, o problema não está na herança. Porque a herança é algo legítimo e a Bíblia diz que o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Forte. Mas a herança, que é algo bom, que vem para te aproximar de Deus, quando ela vem antes da hora, como você falou, ela acaba te afastando. Isso aqui é fruto do quê? Da pressa. Então o problema não está na herança, está no timing, está na maturidade e na responsabilidade de quem ainda não estava preparado para receber uma bênção desse tamanho. Não é? Então, cara, a Bíblia ela mostra para mim que tudo que é antecipado é do diabo. Tudo. Uau. Então, desde quando você vê o Jesus e o diabo ali no deserto, cara, o diabo tenta oferecer tudo que já era de Jesus. Quando Jesus ele decide não aceitar, ele toma uma decisão difícil, mas com sabedoria. Se ele tivesse antecipado o que já era dele, putz, ele teria perdido. E a gente é assim, não é? Na nossa vida. Então, a gente pode, cara, construir um corpo dos sonhos com responsabilidade, mas se a gente usa alguma coisa para acelerar o processo, vem um preço alto. Meu Deus. A gente pode enriquecer com o tempo, né? Mas se a gente antecipa o processo, a gente pode ir parar na cadeia, né? A gente pode desfrutar de muitos prazeres, cara, que são da carne. Mas se a gente tenta antecipar isso daqui que vem antes da hora, você pode deixar de aproveitar o que já era seu e acabar sofrendo por um momento de prazer que viria em abundância no futuro. Por causa da antecipação, não é? Os juros compostos, eles são o oposto da antecipação. Eles são a consequência da sabedoria e da responsabilidade de ter paciência, cara. É muito interessante isso, cara. Sim. Então, a antecipação do menino fez ele cometer um monte de besteira porque não estava preparado, né, cara? Fala um pouquinho mais para mim da antecipação. A ansiedade é o maior sinal que você está fora de um propósito. Frutos não amadurecem da noite pro dia. Todo sucesso prematuro gera homens mimados. A antecipação, ela pode roubar o governo de você. Entende? Então, assim, o pai pode deixar duas coisas pro filho. A herança e o legado. Qual a diferença da herança e o legado? A herança é o que você deixa para alguém, o legado é o que você deixa em alguém. Eu posso estar tendo herança, mas não tendo legado. Porque as pessoas podem brigar pela herança, as pessoas podem roubar a sua herança, mas não tem como tocar no seu legado. A herança é o que você constrói com a sua habilidade, mas o legado é o que você constrói com o seu coração. Entende? As pessoas vão lembrar de você não pela sua herança, mas pelo seu legado. Então, quando você antecipa, você pode estar forçando um amadurecimento. Ele pegou a herança, não sei quanto que o pai deu a ele, mas é engraçado. Eu admiro o pai dele que não reteve. Porque o pai entendeu o direito do filho, já que você quer. Ou seja, o pai pode estar te dando coisas que você está pedindo agora, mas que você não está pronto para governar amanhã. Entende? Porque toda bênção tem um peso, né? Toda entrega do pai tem um peso. Só que a questão é saber se você tem maturidade para suportar o peso que você está querendo. Tem um texto lá de Lucas que os discípulos saíram para pescar, passaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Quando eles voltaram para a praia, Jesus entrou no barco deles e eles voltaram para o mesmo lugar de decepção. Só que agora, primeira vez eles foram sozinhos. Segunda vez Jesus voltou com eles. Jesus virou e falou assim, ó, lança a rede. Mas eles lançaram a rede a noite inteira.
Aí eu imagino Jesus, a primeira vez que vocês lançaram eu não estava, agora eu estou. Uma coisa é lançar a rede sem ele, outra coisa é lançar a rede com ele. Quando eles lançaram a rede, que puxaram, veio um monte de peixe, a Bíblia diz que a rede começou a rasgar. Por que a rede começou a rasgar? É porque eles queriam uma grande pesca, mas não tinha estrutura para suportar o peso dela. Então, nós começamos a nos perder quando nós recebemos coisas que nós não estamos preparados para aquilo. Entende? Então, todas as vezes que Deus traz algo para sua vida, não é para te dividir, é para te completar. Uau. Se Deus está trazendo algo para sua vida, tem um propósito muito extraordinário nisso. E eu preciso entender, porque senão eu posso estar recebendo coisas eternas, mas viver como se fosse coisas momentâneas. Não confunde. Existem coisas que Deus dá para você hoje que não é só para você viver só hoje, né? A herança era para aquele cara viver a vida inteira. Ele gastou ela em questão de... Animal. Cara, agora como que você entende, né, essa questão de que as pessoas olham para essa parábola, né, e a gente é obrigado a entender. A gente é obrigado a se esforçar para entender, porque na teoria é bonito, na prática é muito difícil. Porque se você se coloca na posição do filho que não saiu da casa do pai... É difícil também, porque você pensa, caramba, cara, ele fez um monte de besteira, ele tá aqui na festa e eu não. Por outro lado, você pensa, caramba, mas alguém que ama a sua família deve estar feliz com a volta do filho, ou com a volta do irmão, né? Como você entende essa questão de quem, digamos assim, sempre errou e é acolhido, e alguém que, entre aspas, nunca errou, mas também nunca recebeu o que o outro que errou recebeu? Porque a Bíblia, ela diz, né, de alguma forma, que em alguma passagem, Jackson, me ajuda nisso, mas que quem erra e volta tem mais mérito, se eu não me engano, do que quem nunca errou, não é? Exatamente. Não tem um conceito desse? Como que você entende isso, cara? Então, a gente vê que, tipo assim, qual o mérito do pai fazer uma celebração pelo filho? Pelo simples fato dele reconhecer e ter o arrependimento. Isso, arrependimento. Ele arrependeu. Porque todo carro tem a marcha ré, né? Sabe o que eu acho top? Porque ele perdeu a herança, perdeu os amigos, perdeu o dinheiro, mas uma coisa ele não perdeu, o caminho de volta para casa. O caminho é mais importante que o destino. Você pode saber do destino, mas se você não conhecer o caminho, você nunca vai chegar lá. Então a questão não é saber se o caminho é longo, a questão é saber se o caminho é certo. Agora, eu como irmão preciso entender que Deus não tem filhos prediletos. Entende? Mas quando mais você se arrepende e você se entrega à paternidade, você recebe coisas eternas, coisas preciosas. Então, o irmão simplesmente está numa sala de aula e ele vai ter que aprender a lição que o outro irmão está ensinando para ele. Ao invés dele celebrar o retorno, poxa, ele fica tão invocado, Nigro, que ele fala assim com o pai, ó, esse teu filho. Ele não fala meu irmão. Ele fala esse teu filho. Porque ele ficou chateado só porque o pai fez uma festa e deu um bezerro cevado, que era um bezerro de 7 anos. Ou seja, eu sempre estive contigo, sempre fui fiel a ti, nunca errei. E agora esse meu irmão, esse teu filho, né? Ou seja, então ele estava chateado porque o pai fez um banquete para ele. Se eu não aprender a celebrar as suas vitórias, eu não estou pronto para as minhas conquistas. Deus é capaz de prosperar você só para instigar em mim coisas que estavam paradas. Deus pode usar o seu sucesso para apertar um start em mim, cara. Entende? Ele é capaz de fazer com que você seja promovido para me arrancar da minha zona de conforto. O irmão não entendeu a lição. Por quê? A questão não tem a ver se o irmão está recebendo o bezerro ou se o irmão está recebendo a festa. A questão é saber se o irmão está de volta. A mesa está completa. Estou trazendo ele de volta para a comunhão. Ele não está só. E detalhe, ele se afastou do pai, mas o pai nunca se afastou dele. Porque você pode estar longe, ele continua sendo pai, né? Cara, agora, como é forte a questão do foco, né? Porque quando o irmão volta, o irmão que estava lá, ele estava mais focado no que ele não ganhou do que no que ele tinha acabado de receber. Sim. Porque, né, assim, ele estava focando no que o outro recebeu. Sim. E ao fazer isso, ele não estava focando, ou ele esqueceu de tudo que ele recebeu até aqui, incluindo ter a sua família restaurada de volta, né? Então, assim, se você foca em algo bom, você vai vibrar numa energia muito diferente.
E você, como consequência, você vai acabar até tendo uma vida mais próxima de Deus e mais feliz, eventualmente. Uau. Mas quando você foca no ruim, você acaba pagando um preço alto por isso, né? Porque mesmo tendo tudo, você morre como se nunca tivesse tido nada, né? Então, assim, do que vale? E aí eu fico pensando, quem tava mais perdido, né? Porque, porque um irmão, ele tava perdido no aberto. E o outro irmão tava perdido no secreto, né? Ambos estavam perdidos. Mas aquele que demonstrou para todos que estava perdido se arrependeu. Sim. E aquele que achava que não estava perdido, pelo não arrependimento, acabou, cara, sofrendo as consequências, né? Verdade. Então, todos estavam perdidos, né? Menos o pai, que estava sempre próximo de ambos. Um estava perdido lá de fora e o outro estava perdido lá de dentro. E uma coisa sobre a questão da celebração é que quem não pode celebrar o retorno do irmão não pode ser chamado de irmão. Porque a mesa da paternidade, quando esse filho pródigo sai de casa, a Bíblia diz que ele gastou tudo, absolutamente. Ou seja, ele não tinha governo sobre aquilo que recebeu. Então, ele começa porque decisões definem destinos. Destinos são definidos por decisões. A questão não é saber se você tem muitas sementes. A questão é saber se você dá destino para cada uma delas. Se você não souber direcionar o que você recebeu, você se perde. Então, ele saiu, foi gastando tudo que tinha, que a vida não é só hoje, né? Existem 2 dias no ano que você não pode produzir nada. O ontem que é passado e o amanhã que é futuro. Você só pode produzir hoje. Você pode planejar para amanhã, mas produção começa agora. E aí, depois que ele gasta tudo, ele vai tentar recomeçar a vida. Só que onde ele está querendo recomeçar a vida? Não é perto do pai. É perto de um homem que tinha muitos porcos. E para o judeu, porco é sinal de maldição. O judeu não come carne de porco. O que eu aprendo? Que essa distância dele do pai fez ele aproximar dos porcos. Lugar de maldição. E aí o texto diz que ele começa a trabalhar para um cara, eu não sei se ele vai receber salário. E aí a Bíblia diz que ele desejou comer da comida dos porcos. Ele não comeu, mas desejou. E o que é o desejo? É você aplacar toda a sua vontade, todo o seu ego. Simplesmente não querer. Você já viu porco comer na mesa, negro? Não. Porco não come na mesa. Porco come no chão. E filho? Filho não come no chão. Filho come na mesa. Qual é a ideia do inimigo? Te arrancar da mesa para fazer você comer no chão. Qual é a ideia do pai? Te arrancar do chão para fazer você voltar a comer na mesa. Uau. Ou seja, você está no lugar errado. Então, como eu não posso produzir? Você não pode produzir quando você é a pessoa certa querendo fluir no lugar errado. Deus não te chamou para funcionar, Deus te chamou para fluir. Nem tudo que funciona flui, mas tudo que flui funciona. Ele estava querendo comer da comida dos porcos. Sabe o que é o mais profundo aqui? É que não eram os porcos que estavam no ambiente dele, mas era ele que estava no ambiente dos porcos. Entende? Ou seja, o problema não é você estar no lugar, o problema é quando o ambiente está em você. Não permita que o ambiente que está em sua volta contamine o seu interior, mas permita que aquele que transformou o seu interior contagie o ambiente onde você está inserido. Ele está no meio dos porcos, mas não se tornou um. É o que você leu aí. E caindo em si. Ele não caiu nos outros, caiu em si. Caraca. Tava lendo uma pequena parte dessa parábola, diz assim, ó, depois de ter gasto tudo, ou seja, ele pegou essa herança, aí ele foi pra cidade, ou seja, ele foi pra longe de casa, não é? É o que você falou, foi buscar essa liberdade, né? Esse viver talvez longe dos princípios hoje da família, foi extravasar, foi falar o que o mundo diz que deve ser feito, e foi pra cidade. E aí, quando ele volta, o irmão diz sobre as prostitutas, etc. Ou seja, ele foi se entregar aos prazeres da carne. Foi o que aconteceu. Só que diz o seguinte, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Então o problema não foi só ele ter gasto tudo. É que junto dessa besteira que ele fez, veio uma grande crise. E geralmente na nossa vida, eu vejo que a gente é muito ruim em calcular os piores cenários possíveis para a nossa vida. Então eu vejo que a pessoa que ela gasta todo o dinheiro dela, ela pensa assim, tudo bem se eu gastar esse dinheiro aqui, porque eu posso fazer de novo. Mas ela nunca contabiliza que quando ela gasta todo o dinheiro dela, pode vir uma crise ao mesmo tempo. E ela pode sair do buraco que sozinha ela nunca vai conseguir sair. E aí, isso daqui é catastrófico, mas às vezes é o que vai te aproximar de Deus, né? Quando você não tem outra opção, a sua única opção é recorrer ao Pai de fato. Né? E esse é um caminho certo. Mas o ponto que eu queria ressaltar aqui é sobre riscos. É sobre as pessoas, elas não conseguirem dimensionar bem o risco, o pior cenário. Mas ao mesmo tempo que a gente também não consegue imaginar qual que é o melhor cenário possível. Então a gente precisa ser prudente na nossa vida. Né? E é o que ele não foi.
E até em Provérbios, quando a gente lê o primeiro capítulo de Provérbios, diz que para os jovens, né, a recomendação para os jovens não é sabedoria, por exemplo, não é inteligência. É uma única palavra, prudência, cara. E ele era jovem. Só que um jovem com grana, sem maturidade, no final das contas ele só precisa de uma coisa, prudência. E é o que ele não tinha. Mas por que você acha que o pai dele, talvez aqui sendo representado por Deus ou não aqui, por que você acha que o pai dele antecipou a herança, sendo que é algo que culturalmente não aconteceria ali na época, né? O pai antecipar a herança, é o que você disse, né? Quando você pede a herança, afinal de contas, a herança que só é dada pós-morte, sendo dada em vida, poderia representar que o pai dele estava sendo, no final das contas, excluído da equação, como se a vida do pai não funcionasse mais. E culturalmente, isso nunca aconteceria antigamente, né? Por que você acha que o pai, nesse contexto, fez isso? Foi para dar uma lição? Então, às vezes, nós só aprendemos a rota depois que erramos. Nada te ensina mais do que as derrotas. As vitórias te ensinam a celebrar. Mas as derrotas te ensinam a recomeçar. E recomeçar requer muita humildade. Porque Deus é capaz de fechar uma porta para fazer você olhar para outras direções. Tem coisas que você só vai aprender na prática. Uma coisa é eu te instruir, outra coisa é você praticar. Eu acho engraçado é que o pai não reteve. Quando ele pede, o pai entrega. Eu vou te dar uma lição que você não está pronto para governar. Você tem direito, mas não está pronto. Você quer, mas não é o momento. Você está querendo isso, mas você não está pronto para governar isso. Então, por quê? O grave problema desse moço não está no seu corpo, não está nas suas mãos, está na sua mente. O que o inimigo quer fazer? Ele não quer governar a sua carne, ele quer governar a sua mente. Porque a mente é o governo. E quem governa uma parte da sua mente, governa você por inteiro. Se a sua mente não está bem, a sua produção vai mal. É impossível produzir bem com a mente mal. Então, quando ele pega, simplesmente o pai está dizendo para ele: você não vai conseguir administrar longe de mim? Você não está pronto para isso? E esse texto fala, numa outra tradução, diz que ele pegou e foi gastar com mulheres mesmo. Por quê? Quando você tem algo que é extraordinário, mas sem sabedoria, você se torna um tolo. Ele simplesmente foi gastar com as coisas da carne. É isso aí. Então ele foi preencher um vazio que estava dentro dele. Ele foi buscar uma alegria passageira. Em detalhe, quando ele vê que o que ele recebe é mais importante do que ele poderia trabalhar a vida inteira para ter, porque o que ele está recebendo, quem deu foi o pai, ele gasta tudo, ele perde tudo, e aí a Bíblia diz que ele cai em si. O que cai em si? É simplesmente apertar o start da mente. Precisa refazer o caminho. Cara, olha que interessante isso, né? Quando era pra minha jornada, eu queria ficar rico. Se eu fosse talvez me aprofundar mais aqui, eu iria chegar à conclusão que eu queria ficar rico para preencher alguma coisa que eu tinha dentro de mim. A consequência foi que eu me preenchi, sim. Mas o que me preencheu não foi o dinheiro. Foi o que veio depois disso. Que foi Deus. Uau. Agora, quando você olha pro filho pródigo, ele foi atrás de viver os prazeres da carne para preencher um vazio que existia dentro dele. Só que Deus usa até uma intenção escusa para te preencher de fato da presença dele, porque ele foi atrás de se encher com os prazeres da carne, se encheu de prazeres da carne que no final das contas não foram genuínos, e Deus apareceu logo depois disso, porque através desse caminho, mesmo que não de uma intenção boa, ele acabou se aproximando de Deus. Não é? E enquanto que o outro, se você for para pensar, ele estava tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. Né? E muitas vezes, porque ele estava morando na casa do pai, cara, mas ele estava longe. E a gente vê no desfecho isso. Só que, Jackson, às vezes eu vejo que a gente está realmente muito perto e muito longe ao mesmo tempo. Né? Então, às vezes a gente fala, não, mas eu estou próximo de Deus. Aí você ora, você pede para Deus, você acha que você fala com Deus, né? Mas você tem uma passagem na Bíblia onde você tem um cobrador de impostos e um fariseu orando, né? E Deus ouve a oração do cobrador de impostos e não a do fariseu, por causa da intenção do coração. E eu queria te perguntar, né? Como não cometer esse ato falho de, às vezes, se julgar muito próximo e, na verdade, estar muito mais distante do que o filho pródigo, por exemplo, que se arrependeu? Porque a gente vai na igreja, às vezes a gente ora, às vezes a gente faz o bem, às vezes a gente faz caridade,
Mas no fundo, a gente, cara, no final das contas ali, Deus às vezes vai falar assim, não, nem te conheço. Forte. Não é? Então, como fazer para não cometer essa besteira? Tem um exemplo bíblico extraordinário para isso. Judas estava perto de Jesus, mas nunca esteve com ele. Nem todo mundo que está perto está dentro. Entende? Eu posso estar do seu lado, mas não estar presente. É possível que alguém esteja na mesa, mas pensando na rua. E é possível que alguém esteja lá na rua, mas pensando na mesa. Entende? Por quê? A questão não é saber onde seu físico está, a questão é saber onde seu coração está. O cara pode estar dentro de casa, mas pensando em coisa lá fora. E alguém pode estar lá fora, mas pensando dentro de casa. Sabe? Essa conexão entre estar e não estar. Judas estava perto de Jesus, Judas tinha acesso ao prato de Jesus, Judas tinha acesso à sabedoria de Jesus, mas nunca teve acesso ao coração de Jesus. Estava do lado dele, mas estava longe. É o que você falou do filho. O filho pródigo estava longe, mas depois queria estar perto. E o filho mais velho estava perto, mas ao mesmo tempo estava longe. Por quê? A maior distância não tem a ver com físico, né? Caramba. A maior distância não tem a ver com físico. É trágico quando você está perto e está longe. Qual o problema hoje da rede social? É que ela nos aproximou de quem está longe e nos afastou de quem está perto. Nossa. Entende? A gente pode estar perto de pessoas, mas distantes delas. A maior solidão é quando você está só entre amigos, né? Entre muita gente. Quando você se sente só no meio de uma multidão, é o maior vazio de todos. A questão não é ter muita gente perto, mas a questão é você estar perto de muita gente. As pessoas podem estar distantes de você, mas você precisa estar perto das pessoas. As pessoas precisam te sentir, né? E eu sempre falo o seguinte, eu tinha lido lá um pouquinho sobre a parábola do samaritano, e quando ele caiu machucado, o sacerdote passou, viu e não fez nada. O levita também passou, viu e não fez nada. Porque se a sua visão não te leva a uma missão, você só está tendo miragens. Porque missão sem visão é turismo. A ideia de Deus não é te dar um novo óculos. A ideia de Deus é te dar uma nova visão. Sabe o que eu acho lindo da visão? É que ela pode ser compartilhada, mas não pode ser dividida. Toda divisão gera um divisor. Não existe duas visões, só existe uma visão. Entende? Homens cegos não podem dar destino às próximas gerações. Por quê? Eles passaram, viram e passaram de longe. Viram e passaram de longe. Ou seja, estavam perto, mas ao mesmo tempo estavam longe. Agora vem um homem, que é um samaritano, que não tem nome, que está vindo de longe. Mas quando ele viu, ele aproximou. Porque se a dor do outro não mexe com você, você está mais doente do que ele. Se a necessidade de alguém não mexe com você, você está mais necessitado que ele. Se a ferida de alguém não te comove, você está mais ferido que ele. O que ele fez? Desceu da sua cavalgadura e atou as feridas. Isso eu acho rico. Por que ele atou as feridas? Eu não quero fazer das suas feridas um troféu. Sabe por que muitas pessoas não são curadas? Porque ao invés delas tratar o ferimento, elas estão lambendo feridas. Entende? E todo o detalhe, quem feriu ele, simplesmente deixou ele meio morto no caminho. E por que o sacerdote passou e o levita passou e não fizeram nada? Porque eles estavam na lei. A lei não salva. Quando a pessoa está ferida, eles passaram e viram ele meio morto. Está escrito no texto, meio morto. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente pode estar enterrando alguém que só está ferido, mas ainda não morreu. Caramba, cara. Não enterra quem só está ferido. E outro mais, hein? Ele cuidou. Negro, o cuidado é a forma silenciosa de você amar. Cuidar é uma nuvem carregada cujas gotas são como um amor despejado nas pessoas que você mais ama. Cuidar é uma nuvem carregada cujas gotas são zelo para você preservar quem você ama. Regar alguém é a última estação antes da colheita. Você só rega uma planta, a próxima estação é só colher. Então, quando você cuida, você está revelando o seu verdadeiro amor. Quem ama, cuida. Caramba, cara. Outra coisa que eu tiro daqui é um pouco sobre o timing das coisas. O timing é muito importante, né? Assim, quando a gente é um neném, a gente erra muito. Na verdade, faz parte do processo do crescimento, né? Mas aí vamos supor que você cresça, se desenvolva, comece a ter grandes responsabilidades, e aí você vira CEO de uma grande companhia e você é responsável por milhões de funcionários, clientes, etc. Cara, se você erra aqui, o tombo é muito maior. Então, existe um tempo certo para você errar. Existe um tempo certo, ou pelo menos menos punitivo. Quando você pega Moisés e ele bate o cajado.
Cara, ele já era Moisés, pô, ele tinha passado por todo um processo. E lá atrás ele tinha feito um monte de besteira, mas não pagou um preço tão alto. Então, acho que Deus ele vai cobrando muito mais maturidade e responsabilidade de você ao longo do tempo. E uma coisa que eu tiro daqui, também dessa parábola, é sobre o timing de errar. Porque o filho pródigo, ele foi pra cidade, ele fez um monte de besteira. Só que ele era novo. Então, ele rapidamente, ao se arrepender, voltou pros braços do pai. E passou a ter, depois de ter sido humilhado, obviamente, aí no chiqueiro, cara, ele passou a ter uma boa vida, financeiramente falando de novo. Sim. Então, eu acho que, trazendo pra nossa vida talvez um pouco mais material, eu acredito que você precisa se expor a riscos e experimentar coisas novas quando você é mais novo mesmo, porque existe um processo de cobrança de Deus de que a gente tem que tem que amadurecer e tem que ter cada vez mais responsabilidade ao longo do tempo, e a gente precisa entender que por mais que errar faz parte do processo, cara, a gente tem que errar cada vez menos, não é? Senão a gente paga um preço muito alto por isso. Porque como a vida é um relógio, e aí chega um certo tempo que se você errar não dá tempo de você refazer, né? Exatamente. Por exemplo, o cara já tá na velhice, dependendo do nível do erro aqui, não tem como refazer. Cara. Porque não tem como viver sem errar. Mas é melhor você sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. A história não fala de quem desistiu, né? A história só fala de quem prosseguiu. Entende? Toda decisão, ela vai gerar um resultado. Por exemplo, as pessoas querem mudar a colheita. Você não muda a colheita, você muda a semente. Porque se você luta pra mudar a colheita, você tá perdendo seu tempo. Porque o poder não tá na colheita, o poder tá na semente. Olha só. Entende? Então, se você quer uma colheita nova, você precisa mudar suas sementes. Se você quer alcançar lugares novos, você precisa mudar seus relacionamentos. Porque às vezes a gente tá chamando de amigo quem só é colega. O texto diz que ele saiu com seus amigos. Numa outra tradição diz que ele se afastou. Diz que foi gastar com mulheres, outros diz que foi com os amigos absolutamente. Então o que eu aprendo? Nem todo amigo é mais importante que o pai, né? É verdade. Não, nenhum, né, cara? Na verdade, caso, assim, essa questão de amizade é muito séria. Porque a amizade, ela é uma única alma habitando em dois corpos. A amizade é o elo mais forte que existe. É possível o cara estar casado 40 anos e divorciar. Não existe divórcio entre amigos. A amizade é tão forte, mas é tão forte, que é possível a pessoa morrer no dia da sua morte e nem ninguém, mas um amigo vai estar lá. Cara, na Bíblia diz, né, sobre dar a vida pelos nossos amigos. Sim. Assim, né? O que representa isso? Então, quando você tem um amigo, de fato, você tem uma aliança de alma, né? A amizade, ela vai além do que você imagina. Com colegas você faz anel, com amigos você tem alianças. Você tem que ser amigo de todos, mas sabe que nem todos serão seus amigos. Amigo é doação, é você doar tudo que você tem. Por exemplo, existem três tipos de amigos. Os amigos folhas, os amigos galhos e os amigos raízes. As folhas, ela embeleza a árvore. Elas estão conectadas à árvore. Mas o primeiro vento que soprar, elas vão embora e nunca mais voltam. O segundo grupo é o grupo dos galhos. Eles estão conectados, te dão força, mas tem um detalhe. Você precisa produzir frutos, porque eles precisam ser testados. Para ver se eles estão suficientemente fortes para permanecer. Porque alguns podem quebrar e nunca mais voltar para o lugar. E o terceiro nível de amizade são as raízes. Eles não aparecem. Eles não têm nome. Mas no primeiro vendaval que você sofrer, eles vão estar lá. Por isso que quando Jesus chamou os discípulos, depois que ele ressuscitou, ele falou assim, ó, eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos. Deus chamou Abraão de amigo. Então a amizade é um elo de alma. Seja amigo de todo mundo, mas a amizade não é aquilo que você tolera, a amizade é aquilo que você desfruta. Caramba, cara. Agora, quando a gente vem aqui pro finalzinho da parábola, diz o seguinte, ó, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. E isso não é a primeira vez que a Bíblia fala algo parecido com isso, onde de fato Deus dá a entender de que tudo que ele tem é nosso, digamos assim. Como que você interpreta isso daqui? Como que você traz para a nossa vida esse conceito? É isso mesmo que você entende disso? Claro. O que é então? Assim, o que é dele? Tudo que é do pai é do filho. Porque herança não tem a ver com aquilo que o filho constrói para o pai, e sim aquilo que o pai estabelece para os filhos. Então tem coisa que eu estou pedindo que Deus já me deu. Tudo que pertence ao pai pertence aos filhos. Porque entre uma família não existe muros.
A herança não é só para um. Quem tem 3 filhos, a herança é para todos. O pai consegue compartilhar tudo isso porque quando o filho pródigo volta para casa, volta a repetir, ele perdeu a herança, perdeu os amigos, perdeu o trabalho, mas não perdeu o caminho de volta para casa. O caminho é muito importante. Porque o atalho é o fake news do caminho. Você não precisa correr. Sim. E aí, quando ele retorna, o texto diz que o pai vai correndo e abraça. Porque esse meu filho que estava morto reviveu. Por que ele só reviveu depois que o pai fala? Porque ele está perto do pai. Porque não existe vida longe da paternidade. E aí, quando o pai recebe ele, o que o pai fala? Eu quero que vocês tragam roupas novas. Isso é muito forte. Por que o pai vai vestir ele? Muito simples. Porque só quem te gerou conhece as suas medidas. Você está numa nova estação, então é uma nova roupagem. Negro, escravo não muda de roupa. Só muda de roupa quem é filho. Se você chegar numa cadeia agora, eles vão estar com a mesma roupa. Passar daqui a 10 anos, você fala, eles vão estar com a mesma roupa, porque escravo não muda de roupa. Só os filhos. Então, quando uma mulher vai na costureira para pedir ela para fazer uma roupa, a primeira coisa que a costureira pede não é o tecido, é as medidas. Quando o pai fala, estou te trazendo uma roupa nova, a primeira coisa que o pai está dizendo, estou mudando as suas medidas. Porque agora você está numa nova estação, é necessária uma nova roupagem. Segunda coisa, o pai fala, traga um anel para ele, que nós vamos selar esse momento. Anel fala de autoridade. Eu estou te restituindo a autoridade que você perdeu. Você saiu, deixou de ser filho, mas eu te recebo de novo. Você recebe. E terceira coisa, o pai vai fazer um banquete para ele, vai fazer uma festa para ele. Pega um novilho de 7 anos, algumas pessoas dizem que ele fica 7 anos fora de casa, por causa do novilho, o novilho é 7 anos de vida. E aí, quando faz a festa, faz aquele banquete, a Bíblia diz que ele começa a dançar, é uma festa. É por isso que você nunca pode criticar alguém que está celebrando hoje. Você não sabe em que chiqueiro que ele esteve antes. Você nunca pode criticar quem está feliz demais. Você não sabe em que buraco ele estava enfiado antes, cara. Você entende? Todo mundo tem um testemunho. Eu tenho uma irmã mais nova do que eu, Thalita Caroline. 25 anos, tem 2 filhas. A menina maravilhosa. E ela estava à beira da morte ano passado. E assim, uma enfermidade terrível. E quando a gente ia visitar ela no hospital, a gente, meu Deus do céu, a gente nunca brigou, cara. Nós somos irmãos que nunca discutimos. Nós nunca tivemos uma discussão. E eu só falava com ela, as batalhas de hoje são os testemunhos de amanhã. Tudo que você está vivendo hoje tem a ver com o seu testemunho amanhã. Ou seja, então você não tem que mudar sua luta, você só tem que mudar sua forma de lutar. Às vezes você vai aprender mais com a dor do que com a conquista. Porque a dor é o maior sinal que você está vivo. A dor é um agente que te ativa. Quando Moisés bateu na rocha que você falou, ele feriu a rocha, né? Só revelava uma ferida que estava aberta nele. Toda pessoa ferida fere outra. Toda pessoa machucada machuca outra. Toda pessoa sarada sara outra. Olha só. Cara, e você falou, no começo aqui do podcast, você falou sobre a comparação, né? Meu Deus. Sobre a grama do vizinho, né? Eu já passei por situações aqui, onde, olha só, eu tinha uma pessoa, por exemplo, que ela estava desempregada. Só que desempregada, precisando de dinheiro. Estava lascada, família para sustentar. Começou a trabalhar aqui, contratei. Aí começou ganhando um salário mais baixo do que a média aqui no grupo. Aí foi crescendo, 3, 4, 5 mil reais, 7, 8, 9, 10 mil reais, 15 mil reais, baita salário. A pessoa estava feliz da vida e grata. Uau. Ela olhou para o lado, descobriu quanto o cara do lado ganhava. Um pouquinho a mais. A vida dela acabou. Acabou, cara. Acabou. Porque ela começou a se comparar. E a grama do vizinho é sempre mais verde, não é? E aí, de repente, tudo que estava bom, parece que virou ruim. E aí, quando a gente olha para o comecinho da parábola, diz o seguinte: o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Ele pediu antecipação da herança. Uhum. Só que diz o seguinte: assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Ou seja, o pai não deu herança só para o filho que foi embora, deu herança também para o filho que ficou. E no final das contas, o filho que ficou, ele estava olhando para a grama do vizinho porque o outro recebeu uma festa, só que ele já não tinha mais a herança. Uhum. E ele estava com a herança toda que ele não deve ter sumido com ela. Então, no final das contas, ele estava olhando realmente para a falta, ao invés de olhar para o que ele tinha. E ao olhar para a falta, isso daqui fez com que ele ficasse infeliz. Que é igual as pessoas no dia a dia, que ao invés de focar no que tem e se comparar com a gente mesmo, a gente acaba olhando para os outros e acaba transformando a nossa vida num caos. A gente esquece de onde a gente saiu.
Então acho que um grande antídoto a isso é nunca esquecer de onde a gente saiu, cara. Porque a nossa base de comparação tem que ser com a gente. Deus dá talentos diferentes para cada um, dá, conforme a sua capacidade. Cara, se eu recebi um, o outro recebeu 3, cara, eu deveria ser grato por ter recebido 1. Tem gente que nem recebeu isso, não é? Então a gente deveria ser mais grato. E eu vejo muitas vezes, cara, que o segredo talvez de todas as coisas, de quase todas as coisas que estão aqui na Bíblia, nos estudos que eu faço, é basicamente perdão e gratidão, cara. É verdade. Perdão e gratidão. Perdão trouxe ele de volta aqui para Deus, né, pro Pai. E, cara, e a gratidão te faz, mesmo olhar pro lado, cara, continuar focando na sua família, no que realmente importa, que senão você passa a olhar porque não tem sentido e você tira o sentido daquilo que deveria te dar os próximos passos e trazer toda uma relação do que faz e o que não faz sentido na sua vida, né, cara? A ingratidão te cega. Total. Porque ela te cega ao ponto de você não enxergar aquele que sempre esteve com você. A ideia não é fazer você ser melhor do que os outros. A ideia é fazer você ser melhor de quem você foi ontem. Quando você luta para ser melhor de quem você foi ontem, você nunca vai entrar na comparação e nem na competição. Vai ter lugares que Deus vai levar outro que eles não vai levar você. E vai ter lugar que Deus vai levar você que ele não vai levar outros. Por ele comparar, ele deixou de celebrar. As pessoas conseguem ficar tão conectadas com a conquista dos outros que esquecem de produzir em si mesmo. Enquanto os outros estão vivendo, você está aqui questionando. E Deus não responde a questionamentos, ele responde a fé, né? Porque tem coisas que Deus não te dá, porque tem coisas que você ainda não é grato. Quando você agradece a Deus pelo que você recebeu, ele prepara para te dar o que você nunca recebeu. Caramba. Tem coisas que você só recebe quando você celebra aquilo que você já tem. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Quando o Adão está no Éden, que ele pegou do fruto e comeu, Deus vai colocar eles para fora do jardim. Eles não conseguem mais entrar no jardim. Por quê? Decisões definem destinos. Primeira coisa que o Adão perdeu não foi o jardim, foi o acesso. Como é que o Adão vai voltar? Tem como, hein? Parece que o Adão saiu da casa e deixou a chave do lado de dentro. Então agora Deus tem que levantar alguém do lado de dentro para abrir a porta para nós que estávamos do lado de fora. Então, se você quer saber o que é celebração, olha para Jesus. A gratidão revela o máximo do seu coração. Quando você é grato, você só avança. A gratidão é uma chave de crescimento. Toda pessoa ingrata não cresce. A ingratidão, ela rouba o prazer da celebração. Quando você compara, você olhou para o lado. Quando você prepara, você olhou para dentro. Cara, e olha só, né? Quando você ajuda alguém, você vira o herói. Mas no momento que essa pessoa tem gratidão, ela transforma o herói em vilão, né? Uau. Ela passa a ti, assim, o você que era a solução dos problemas dela virou o motivo da desgraça que ela vive. Misericórdia. Eu olho para aquele caso específico onde eu era o herói que salvei aquela pessoa, a ingratidão me transformou em vilão. Meu Deus. Cara, isso é sensacional. Roubou, cegou. Cara, o que você traria como uma reflexão final aqui, assim, de tudo que a gente está conversando, do filho pródigo, uma chave extremamente importante pra gente, Jackson? Então, Negro, quando o filho volta para casa, ele fala lá no campo assim, eu sou filho, estou longe do meu pai e os escravos do meu pai têm pão na mesa. Olha, o que ele está dizendo? Que os escravos estão vivendo como filho e ele que é filho está vivendo como escravo. Aí ele fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele não fala de ter com o irmão, ele fala de ter com o pai. Por que ele quer começar pelo pai? Porque quando ele saiu, ele procurou quem? O pai. Então quando ele retorna, ele vai ter que procurar primeiro quem? O pai. Então a lição fica nós precisamos ser muito humildes para voltar. Reconciliar, refazer a rota. É tão importante, porque quando ele retorna para casa, ele volta com mais convicção. E ele fica preocupado que ele fala assim, o pai fala assim, né? Meu filho estava morto, mas agora reviveu. Então, quando você decide voltar para os lugares que não era para você ter saído, isso revela um grande sinal que você está reconciliando com o seu destino. Caramba, cara. Vamos fazer esse retorno? Vamos. Quando ele volta, tem um outro detalhe lindo que o pai vira e fala assim, ó, agora dê uma sandália nova para ele. Eu não sei se ele estava descalço, mas quando o pai fala que vai dar uma nova sandália para ele, sabe o que o pai está querendo dizer? Porque a partir de agora você não vai andar mais nos velhos caminhos. Entende? Você
nunca vai ser quem Deus quer que você seja enquanto você não deixar de ser quem você ainda é. Caramba. Quando você deixa de ser quem você é, você está pronto para ser quem nunca foi. Deus não coloca semente no prato, ele coloca semente na mão. A ideia de Deus não é te fazer famoso. A ideia de Deus é te tornar frutífero. Nem todo famoso é frutífero, nem todo frutífero é famoso. A fama passa, mas os frutos permanecem. Quando você abre uma maçã, lá dentro não tem uma semente? Quando você abre uma pera, tem uma semente. Quando você abre uma melancia, tem uma semente. Por que lá dentro tem uma semente? A semente é a oportunidade que Deus está te dando para você plantar de novo. Porque a sua história é o seu testemunho. Se você pegar uma semente, negro, e colocar ela dentro de um vaso sanitário, pega a mesma semente e coloca ela dentro de um córrego sujo, pega a mesma semente e joga ela num lugar todo sujo, e depois se você pegar essa mesma semente e colocar ela num solo, passar 3 dias ela vai germinar. Por que a semente vai germinar mesmo ela passando por tudo isso? Porque dentro da semente tem uma lei chamada produzir. Por isso que os irmãos de José venderam ele, colocaram ele na cisterna, arrancaram a túnica dele, mas quando ele chegou no Egito, ele começou a produzir, porque a lei estava dentro dele, chamada produzir. Então, quando você sabe o que está dentro de você, você não luta para ter o que está fora da vida dos outros. Porque existe uma lei de produção dentro de você. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai chamou ele para a mesa. É o lugar onde você nunca saiu, porque o talento te traz para a mesa, mas só o caráter te mantém nela. Agora ele vai voltar a ser servo dentro de casa. Ele vai voltar a ser filho. Porque servir não tem a ver com a sua habilidade, servir tem a ver com o seu coração. Toda vez que você levanta para servir alguém, Deus levantará alguém para servir você. O pai tá de braços abertos recebendo os filhos de volta. Come on, baby. Caramba, cara. E, pô, você falando aqui, me faz refletir também sobre o seguinte, né, cara? O preço pago pelo arrependimento do irmão fez com que o outro pudesse enxergar o prêmio de se arrepender. O prêmio do arrependimento. Não é? Porque existe o preço do arrependimento, que um decidiu pagar. E o outro, que não conseguiu, ele pôde pelo menos enxergar qual era o prêmio do arrependimento. Que foi grande. Foi grande. Que foi a volta pro pai. É verdade. Né? Mas a consequência de você não ser capaz de perdoar fez abrir mão do prêmio do arrependimento. Meu Deus. Não é? E mesmo estando tão perto, te distanciou do pai que morava na mesma casa que você, né? O pai faz uma festa pro filho, o irmão chega do campo, não é isso? E ele não entra na festa. Só que você percebeu que a festa também não parou? Olha. Muito boa, Jackson. Jackson, que bom. Essa daí foi chave de ouro, cara. Eu não vou parar minha festa porque alguém não quer entrar na minha dança. Caramba. Continue festejando. Eu não vou desligar minha música porque você não quer dançar no meu baile. Caramba. A minha música vai continuar tocando. E se você desligar o meu som, eu vou fazer da batida do meu coração meu ritmo. Mas eu não vou deixar de celebrar. Porque se o pai me recebeu, os irmãos não podem me questionar. Caramba, olha só, né? Não pare de festejar porque alguém não quer vir na sua festa. E às vezes a gente, pela inveja do outro, a gente para o que a gente tá fazendo, né? A gente para os nossos planos, a gente se sente mal por isso, né? Mas, cara, a gente esquece às vezes de quem tá com a gente. Jackson, olha só, quando você veio aqui da última vez, eu profetizei que era um novo tempo na sua vida. É verdade. E, cara, de fato, eu acho que isso tem acontecido. Eu lembro quando você veio, você tava com quase 700 mil seguidores. Hoje você tá com 822 mil seguidores. Uau. E, cara, e eu quero te ver com 5 milhões de seguidores, cara. Mano. Vou torcer e vou acompanhar pra isso. Amém. Tá? E que as pessoas possam te seguir. Como tá o seu Instagram? Jackson Marques Oficial. Jackson Marques, né? Com CK. CK, igual o Michael Jackson. Michael Jackson. Jackson. Jackson e Marques com QE. Isso aí. Certo? Jackson Marques QE, isso aí. Muito bom. Que as pessoas te sigam. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Foi incrível, mais uma vez. E que a galera escolha a próxima parábola que a gente vai falar, porque virou um quadro agora. Virou um Jackson. quadro, estamos fechados. A gente fez um quadro, um episódio sobre a multiplicação dos pães. Foi top. Agora a gente fez sobre o filho pródigo. Meu Deus. E qual será que vai ser a próxima parábola, cara? Dá umas 3 ideias pra turma aí. Eu falar pra eles? Umas 3 ideias pras pessoas aí. O que você... A dracma perdida é muito bom. Dracma perdida interessante. O bom samaritano também é muito bom. Bom samaritano, O legal. semeador saiu a semear também é muito bom. Semeador. Parábola dos talentos. Nossa, do talento é demais. Ó, vocês votam aí, escolham e nos veremos daqui a um mês novamente. A dracma é demais. Grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio e tchau. Estão abertas as inscrições
inscrições para a primeira turma de pós-graduação em Arqueologia e História e Interpretação da Bíblia com o Rodrigo Silva. Nessa pós-graduação inédita que eu farei, o Rodrigo Silva vai guiar você na descoberta dos mistérios e ensinamentos da Bíblia. Ele vai usar ferramentas como a arqueologia e a historiografia. Assim você vai aprender a interpretar os textos sagrados no contexto histórico e cultural que eles foram escritos. E você vai receber vários bônus, tá? Primeiro, você vai receber a assinatura completa da plataforma de conteúdo Bíblia comentada por 12 meses. Segundo, você vai fazer parte de um grupo de Telegram para os nossos alunos se conhecerem. Em terceiro, o aluno que mais contribuir com as discussões no grupo de Telegram vai ganhar uma viagem de graça para Israel junto com o Rodrigo Silva. Então, se empenha lá. Tá? E o melhor de tudo, a gente tem um desconto que pode chegar em até 57%, que é exclusivo para o lançamento dessa primeira turma. E só quem se inscrever ainda nessa turma tem esse desconto e ele não vai mais acontecer, tá bom? Link tá na descrição, QR Code está na tela. Espero que você faça parte dessa turma e também espero que você aproveite esse podcast.